Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a resenha de um livro muito famoso, de um autor muito famoso. O autor que eu estou falando é Ernest Hemingway e o livro Adeus às Armas. Esta é a nossa resenha de hoje. Antes de nós passarmos para a resenha, eu vou fazer aquele pedido maroto que vocês já estão acostumados, para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, porque isso contribui muito para que o nosso trabalho seja distribuído pelo YouTube para muito mais pessoas. Isso ajuda muito no engajamento. Desde já, eu agradeço a todos que se inscreverem, curtirem e comentarem esse vídeo, ok? Então, vamos para a resenha? Bem, pessoal, a resenha de hoje é sobre esse autor que tem uma vida pessoal bem movimentada. Aliás, a gente que já vem fazendo resenha aqui no YouTube começa a perceber, após várias resenhas, que os autores que escrevem esses grandes clássicos têm sempre uma vida bem movimentada. Acabei de fazer a resenha de um livro agora, da Emily Brontë, e a Emily Brontë também teve uma vida bem movimentada, teve uma vida trágica, cheia de reviravoltas, e com Ernest Hemingway não é diferente. Ernest Hemingway nasceu em 1899, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Foi escritor e correspondente de guerra. Ele foi correspondente de guerra na Guerra Civil, durante a Guerra Civil Espanhola, que começou em 1936. Temos também um outro autor que participou da mesma Guerra Civil, só que desta feita no fronte de batalha, que foi George Orwell. Nós já fizemos resenha aqui no canal, já trouxemos para vocês resenha da Revolução dos Bichos, de 1984, e nessas resenhas nós falamos, principalmente a Revolução dos Bichos, nós falamos bem sobre a vida de George Orwell, sobre ele ter se juntado a uma milícia trotskistas dentro dessa Guerra Civil Espanhola. Só que Hemingway, inspirado nesse trabalho que ele fez como correspondente, ele escreveu um livro também muito famoso que se chama Por que os Sinos Dobram. No fim da Segunda Guerra Mundial, Hemingway foi morar em Cuba. Em 1953, ele ganhou o prêmio Pulitzer de ficção, e em 1954 ele ganhou o Nobel de Literatura. Então Hemingway tem dois prêmios muito importantes e por 2 anos seguidos ele foi premiado. Ele morreu, faleceu em 1961 de forma trágica. Ele se suicidou com uma arma de fogo. Foi casado 3 vezes. A última esposa foi a Mary Welsh Hemingway. Em 1927, ele se divorciou da primeira esposa, Hadley Richardson, e se casou com Pauline Pfeiffer, que foi a segunda esposa. No mesmo ano, ele foi morar na Flórida. Logo após, em 1928, nasceu o primeiro filho de Hemingway com Pfeiffer, chamado Patrick. Ainda em 1928, a saúde do pai do Hemingway, o nome dele era Clarence, se agravou. Na época, o pai de Hemingway era médico e ficou acometido de diabetes, crises de angina e forte enxaqueca. Como ele era médico, ele concluiu, não sei se acertadamente ou não, ele concluiu que o quadro de saúde dele era grave e progressivo e decidiu por fim a sua própria vida com um tiro na cabeça. Pessoal,
o pai de Hemingway também se suicidou com uma arma de fogo. É uma coincidência trágica na vida desse autor, que tanto o pai quanto o filho morreram da mesma forma, pondo fim à sua própria vida. Além do filho Patrick, Hemingway ainda teve mais 2 filhos, Gregory Hemingway e Jack Hemingway. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do livro. O livro Adeus às Armas foi lançado em 1929. Foi o primeiro romance escrito depois que Hemingway deixou Paris, aonde residira desde 1921. Assim como o protagonista de Adeus às Armas, o Frederick Henry, Hemingway também se alistou na Primeira Guerra Mundial como motorista de ambulância da Cruz Vermelha. Hemingway também foi ferido em combate em julho de 1918. Também foi internado no hospital em Milão, onde conhece também uma enfermeira. No caso de Hemingway, a enfermeira se chamava Agnes von Kurowski, por quem ele vai se apaixonar e não é correspondido. Essa talvez, né, tenha sido uma das maiores desilusões da vida de Hemingway, porque quando você começa a pesquisar sobre a vida de Hemingway, você percebe que Hemingway teve uma rotatividade muito grande de mulheres na sua vida. Então, talvez, né, eu imagino que talvez o fato dessa enfermeira, né, não ter correspondido ao interesse de Hemingway tenha sido o motivo pelo qual ela foi tão marcante na vida dele. Porque Hemingway estava acostumado a ser sempre correspondido. E parece-me que essa foi uma das poucas vezes onde ele não foi correspondido, e isso ficou marcado para ele como talvez uma das maiores desilusões amorosas que ele teve na vida. Tá ok? É sempre, gente, impossível saber o quanto da vida pessoal de um autor ficcionista influi na sua obra. Mas Adeus às Armas parece para mim bem biográfico. Tanto o personagem principal do livro quanto Hemingway se alistaram na Primeira Guerra Mundial. Ambos foram feridos em combate, ambos foram tratados no hospital em Milão e ambos conheceram uma enfermeira por quem se apaixonaram. Tá? Então, assim, me parece bem autobiográfico Adeus às Armas com esse período da vida de Hemingway. Os personagens principais desse romance de Hemingway, que é o Frederick, a Catherine, que é a enfermeira, né? E eles acreditam que eles podem viver isolados do seu amor. Eles se apaixonam durante a guerra, durante esse período, e eles acreditam que eles podem se isolar no seu amor, simplesmente se afastando da guerra. No entanto, a conclusão que se chega ao longo dessa história é que não há paraíso que consiga se contrapor à crueldade e à dureza de uma guerra. Por mais que você queira se alienar para viver esse momento especial, esse amor especial que você encontrou, é impossível se isolar no meio de uma guerra para viver esses sentimentos sem que essa guerra se interfira, né, nesse relacionamento. Esse romance de Hemingway foi considerado pela crítica da época o melhor romance produzido sobre a Primeira Guerra Mundial. Agora, vamos falar também um pouquinho sobre a história. Do que trata o livro? Qual é a história, o enredo do livro? É a história de um tenente norte-americano chamado Frederick Henry, que serve no exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial. Ele serve como motorista de ambulâncias. A história vai se desenrolar em torno da paixão dele por uma enfermeira inglesa, chamada Catherine. É uma história de amor e de sofrimento, de lealdade e de deserção. Então, os personagens principais dessa história é o Frederick, a Catherine e o melhor amigo do Frederick, que é o Rinaldi, um médico que é cirurgião, um médico cirurgião. Então, esses são os 3 personagens principais da trama, tá? Gente, agora
que a gente já entendeu o contexto do autor, a sua vida, o livro, a importância do livro, eu vou dar a minha opinião. Eu fui para esse livro com grandes expectativas. Foi o meu primeiro livro do Hemingway e eu posso dizer que ficou aquém das expectativas, ok? O que me deixou mais insatisfeita nesse livro foi realmente o relacionamento entre o Frederick e Catherine. Foi um relacionamento que não me envolveu, que não me cativou. O tempo todo eu tinha a sensação, as falas entre ele e ela, as falas amorosas, o relacionamento dele, a maneira como um falava com o outro, me parecia muito infantil. Eu não me senti conectada com esse romance. E eu achei os dois muito bobos e infantis. Sinceramente, essa foi a impressão que eu tive do relacionamento deles dois. Me pareceu um romance assim, meia boca, tá? Agora, o que eu mais gostei no livro foi a história do Frederick na guerra. Foi o que o Frederick sentiu, o que ele passou na guerra, as dificuldades que ele enfrentou, ele sendo todo aquele contexto da guerra, dele dentro da guerra como combatente, dirigindo a ambulância, né, carregando os feridos, as histórias contadas dos feridos, né? Isso para mim foi a parte que eu mais gostei. Entendeu? Como é que era o clima da guerra, como é que as pessoas, né, o que as pessoas pensavam ali na trama sobre a guerra. Ou seja, você percebe que o livro todo, quem está dentro da guerra está doido para que a guerra acabe. Então eles não veem todos os combatentes, tanto o Frederick, que era motorista de ambulância, quanto o Rinaldi, que era médico, e outros soldados, que realmente eram soldados que estavam lá no fronte de batalha, todos eles estavam contando os dias para que aquela guerra terminasse. Só se falava que a guerra ia terminar, que não tinha mais para onde ir com aquela guerra, que tinha que acabar, eles não aguentavam mais participar daquela guerra. Então, o sentimento geral era pelo fim da guerra. Então, é isso. Eu achei que o livro ia ser muito mais envolvente do que foi. Eu achei que a parte do romance dele com ela, né, do Frederick com Catherine, não gostei, não achei que foi envolvente, não achei que foi instigante. Eram umas falas muito bobas, muito imaturas, umas falas assim, ai, você gosta de mim, não sei o que. Ai, gente, sinceramente... Olha, eu terminei de ler porque houveram outras coisas no livro que conseguiram manter o meu interesse e me segurar lendo o livro, quer dizer, me manter na leitura. Mas se dependesse só do romance entre Frederick e Catherine, eu teria abandonado esse livro no primeiro capítulo, tá ok? Então, assim, eu não dou muitas estrelas para esse livro em razão disso. Para mim, eu vou dar 3, tá? 3,5, porque eu gostei da parte da guerra, do contexto, das histórias, mas realmente a parte que seria a parte mais emocionante, poxa, um romance que surge no meio da guerra, você imagina, né? O drama que seria aquilo, o quanto de envolvimento, né, dos personagens naquele amor que nasce no meio de circunstâncias tão impróprias, né, para que surgisse um romance. Realmente não foi nada daquilo que eu imaginava e ficou muito aquém mesmo. Então, 3,5 estrelas é a nota que eu dou para esse romance. É lógico que eu quero ler outras coisas do autor, né? Nós temos Porque os Sinos Dobram, que é um muito conhecido. Nós temos O Velho e o Mar, que é outro livro dele que eu quero ler muito. E temos um outro livro, eu não sei se é Porque o Sol se Levanta. Eu acho que tem uns 2 ou 3 livros que eu quero ainda ler dele, tá? Mas esse livro Adeus das Armas, para mim, na questão do romance, do casal, deixou muito a desejar. Se você já leu esse livro, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou dessa parte do romance entre o Frederick e a Catherine. Se você achou que deu liga esse romance, porque para mim esse romance não deu liga. E eu gostaria muito que você
compartilhasse aqui comigo nos comentários o que você que leu achou dessa parte específica, tá? Então deixa aí o seu comentário sobre esse romance. Então a resenha de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para a leitura de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Vou pedir, se você não fez isso lá no início, faça agora. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!